Olá, vou me apresentar, né? Meu nome é Fabrício, professor Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em Teologia e Filosofia, moro aqui em Campos, Rio de Janeiro, mas eu sou natural de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, sou teólogo batista, reformado, né? Calvinista, de linha reformada, moderado, né? Já fui mais calvinista do que o próprio Calvino. Brincadeira, não sou hipercalvinista, que é o extremo do calvinismo, mas eu sou batista de linha batista. Já fui presbiteriano, da igreja presbiteriana, fiz seminário presbiteriano, mas me identifiquei com a teologia e com a doutrina batista. Mas eu não venho falar de teologia hoje. Eu queria falar de filosofia de um filósofo do século XIII, portanto, da filosofia medieval, que eu admiro muito. E uma pena falar poucas horas, né, poucos minutos, um homem que escreveu a Suma Teológica, ou Suma contra os Gentios, que se chama São Tomás de Aquino. Ele nasceu em 1227 e morreu em 1274. Portanto, ele é do século XIII, idade da filosofia, né, da história medieval. É uma figura central da escolástica, do escolasticismo. Você que vai fazer aí prova para o FUVEST, para o Enem, ou uma filosofia, teologia, área de humanas, não tem como você ser da área de humanas, história, filosofia, teologia, psicologia, outras áreas também das ciências humanas, sem ler e conhecer São Tomás de Aquino. Nasceu em 1227 e morreu em 1274, num castelo chamado Roccasecca, na Campania, Itália. Aquinate. Recebeu seu grau de estudantil, né, de educação fundamental, no mosteiro de Monte Cassino, e passou a sua juventude em Nápoles, como aluno na sua universidade. Em sua universidade em Nápoles, Itália. E na sua época, seu contemporâneo foi um teólogo chamado Pedro Molinos e Pedro Lombardo, ou Petros Lombardos, com seu manual das sentenças, que rivalizou os dois manuais de teologia sistemática, teologia cristã, foi a Suma Teológica de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que é o personagem que eu estou falando hoje, e Pedro Lombardo. Então, São Tomás de Aquino, ele foi da linhagem dos condes de Aquino, ok? Da nobreza italiana. Em 1225, que recebeu essa primeira educação com os monges beneditinos, da linha, né, da escola, da ordem dos beneditinos e da ordem dos dominicanos. Então, São Tomás de Aquino permaneceu muito tempo firme com essa decisão e entrou para o convento dominicano de Paris, estudando em Paris com a orientação do bispo, grande teólogo católico, padre, bispo católico, São Alberto Magno, cuja influência sobre o jovem estudante
brilhante e inteligente Tomás de Aquino foi imensa, especialmente na preparação filosófica. Então, São Tomás de Aquino estudou o que nós estudamos e se formou, obteve o grau de Magister Theologorum, ou mestre em teologia. Estudou e ensinou a disciplina em Sorbonne, com o cargo de teólogo pontifício ou teólogo papal na corte pontifícia. Então, São Tomás de Aquino, ele estudou filosofia como os jovens de sua época. Filosofia, teologia, aritmética, o chamado trivium e quadrivium, né? A aritmética, matemática, humanidades, filosofia, teologia, ciências. Entrou para a ordem dominicana contra a vontade da sua família. Foi discípulo do bispo Alberto Magno na Universidade e foi para Paris. Escreveu uma breve exposição de antropologia bíblica e teológica e filosófica na Suma Teológica e Tratado sobre o Homem, Tratado dos Hábitos e Tratado sobre a Graça. No Tratado sobre o Homem, São Tomás de Aquino conclui que Adão, uma decisão antes da queda, do pecado em Adão, ou melhor, o pecado adâmico, edênico, né? De Eva e Adão. Adão e Eva. Com Agostinho, cujas palavras São Tomás de Aquino cita frequentemente, que ele considerava o estado do homem antes da queda como simples estado de inocência. O primeiro homem, dizendo ele, né, na Suma Teológica, parte 1, questão 94. O primeiro homem, São Tomás de Aquino, diz que não viu a Deus em essência completamente. No estado comum ou seja, segundo ele, as escrituras, a Bíblia, fala sobre que Adão e Eva não viram Deus na sua plenitude. À medida que o estado de inocência do homem continua e é impossível ao intelecto humano assentir a falsidade como se fosse verdade, como sugere o artigo 4º da questão 94 da Suma Teológica. Aí ele fala das virtudes e o estado original do homem. Artigo 3º, questão 95. Discute o problema das virtudes existente em Adão. O homem, no estado de inocência, teve, de certo modo, diz São Tomás de Aquino, todas as virtudes. Aí ele fala no tratado sobre os hábitos. Tomás de Aquino divide os bons hábitos ou as virtudes intelectuais e virtudes teologais. As virtudes intelectuais, São Tomás de Aquino, ele escreve no seu livro como a sabedoria, a ciência, o entendimento, os morais como a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza e as chamadas virtudes teologais, que está lá em 1 Coríntios 13:13, como bom teólogo e intérprete da Bíblia, São Tomás de Aquino e os teólogos da sua geração, século XII, século XIII, né, os teólogos medievais, eles falam das virtudes teologais como fé, esperança e amor, ou caridade. Não só as virtudes do aspecto filosófico, porque todo estudante de teologia de sua época, como agora, sabe que os gregos e os romanos assimilaram, né, pegaram conceitos de religião, filosofia,
política, teologia dos gregos, cultura grega e helênica. Eles achavam as virtudes e os vícios. Eles exaltavam as virtudes e condenavam a prática dos vícios, ou os 7 pecados capitais. Um dos teólogos que desenvolveram bíblica e teologicamente os pecados capitais, como a gula, a preguiça, a vaidade, o orgulho, né, a ira, a cólera, gula, o ócio, o vício, os vícios, as paixões, foi São Tomás de Aquino, entre outros. Então, e ele fala também sobre Maria, né, a chamada Virgem Maria. Aparentemente, São Tomás de Aquino não a isenta de pecado original nos seus escritos, mas diz que ela foi santificada ainda no ventre materno. Com base neste ensino, foi estabelecido em 1854, vindo da palavra de Tomás de Aquino, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Tomás de Aquino